Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e é um prazer, mais uma vez, compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus. É um prazer sempre compartilhar desta palavra porque ela nos dá ânimo, ela nos fortalece, ela nos ensina, ela nos dá uma qualidade de vida tremenda e oportuna nesses tempos que só a palavra de Deus pode nos dar. Existe uma série de livros de autoajuda, existem livros de ciência, da medicina, existem livros de romance, existem best-sellers, existe uma série de livros, e eu não sou contra literaturas ou livros, amados. Eu não sou contra escritores, não tem nada a ver, até porque tem muitas literaturas que agregam muitas coisas a nós. Mas o manual de vida para sempre, eterna, em toda a nossa peregrinação, está tudo revelado na palavra de Deus. Ou seja, esta palavra, este manual de vida nos ensina a ter maturidade, a crescer, a ter amor, a ter sentimentos, a se afastar do pecado, a ter revelações do reino de Deus, a saber tratar o nosso cônjuge. Ele nos ensina isso, é um manual de vida. Ensina a tratar com os filhos, ensina alimentação, ensina o tempo de paz e de alegria, um tempo que nós precisamos descansar. Ele nos dá uma direção para todas as coisas, nos esforçar em transparecer as coisas do reino de Deus, o trabalho, nos ensina a ser excelência onde nós estamos, nos ensina a falar, amados. Ele nos ensina a nos comportar, a como nós temos um comportamento em excelência diante da nação, diante de vidas, diante de pessoas, diante da sociedade, diante do mundo. Ensina-nos como ser revelação do próprio Deus aqui na terra. Este manual de vida nos ensina todas as coisas. Basta que você se debruce e leia e converse com Deus e entenda o que Ele está falando para nós, amados. Eu quero compartilhar um texto. Nós vamos ler 2 versículos do livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 53, e vamos ler também 2 versículos de Deuteronômio. Em Isaías, nós vamos ler aqui no Isaías 33, versículo 15 e 16. Capítulo 33, versículo 15 e 16 diz assim: O que anda em justiça, e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que, com um gesto de mãos, recusa aceitar o suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Que palavra poderosa! Sabe o que ele está falando nesses 2 versículos? O profeta Isaías está declarando este livramento a Jerusalém, ao povo de Israel. Ele está declarando algo tremendo. Que aquele que não aceita suborno, que não reflete ou que não se corrompe, que com uma palavra, com um gesto de mãos, manda barrar aquela palavra ou aquele tipo de suborno. Não, eu não quero. A palavra de Deus diz aqui claramente: o que anda em injustiça e fala o que é reto. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que mesmo que nós saibamos, que vamos ser prejudicados por falar a verdade e o que é reto, quando pessoas nos instruem a falar a mentira ou falar coisas que não são verdadeiras, para que seja promovido algo, para que seja estabelecido algo, talvez por uma pessoa, talvez por uma empresa, talvez até para a própria família. Agora ele está dizendo claramente: o que anda em justiça e fala o que é reto, e que despreza o ganho de opressão, ou seja, aquele ganho que você oprime pessoas, estabelece critérios para que pessoas sejam oprimidas ou situações sejam deturpadas para que você seja bem-sucedido, ou seja, um ganho ilícito. Ele está dizendo: olha, você
continue, permaneça fiel dessa forma. É difícil? É muito difícil. Eu estava conversando com alguém há 2 semanas atrás e tinha falado exatamente isso. Para aquele que trabalha desde jovem, ou seja, logo depois que eu voltei do quartel, eu não parei mais de trabalhar, né? Aos 19 anos. Eu trabalhei um ano, um pouco antes de ir para o quartel, aos 17, aos 18 servi o exército e aos 19 continuou uma trajetória de trabalho. E eu vejo que quando você você quer subir ou quer estar num ponto mais elevado do trabalho que você faz, ou você necessita estabelecer algo, amados, existem estágios, degraus, existem patamares para que eu chegue num lugar maior, ou seja, uma pessoa que não passa por esses estágios, ela não tem maturidade. E eu creio, amados, que eu passei por todos esses estágios. Eu trabalhei do menor trabalho, do secular, e foi subindo alguns estágios para que fosse estabelecido. Só que isso demora alguns anos quando é feito de uma forma correta. Eu não estou dizendo que quem é promovido com 1 ano, com 2 anos, está errado. Talvez a capacidade de conhecimento dele, as instruções que ele teve, os estudos ou até mesmo os diplomas favoreceram para que isso acontecesse. Eu não sou contra isso e acho plenamente correto. Ele buscou, ele estudou. Só que quebra estágios de maturidade. Isso é uma realidade. Não tem como afirmar que uma pessoa recém-formada assume uma posição de superior ou de gerência geral de uma situação, de uma grande empresa. Ele não passou por estágios de maturidade e certamente errará muitas vezes e certamente construirá um patrimônio dentro daquilo que ele não conhece, ou seja, se ele não viver aquilo que a palavra do profeta Isaías está declarando ao povo, que despreza o ganho da opressão e com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno e tampa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios ou de propostas indecentes, este herdará coisas eternas do reino de Deus, mesmo que demore para acontecer ou para se firmar aquilo que foi estabelecido. Amados, eu estou com quase meio século. Daqui a alguns meses, completarei meio século, são 50 anos vivido, e agora que eu consegui ter uma estabilidade financeira através do trabalho, através do esforço, através da esperança que Jesus me fortalecesse, da esperança que Jesus abriria a porta, sim, da esperança que Jesus me capacitaria, porque, amados, não independe dos meus diplomas e dos meus títulos para que eu seja bem-sucedido, porque a minha esperança está em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque sem ele, amados, eu não sou nada. Eu posso ter 10 diplomas de cursos ou de pós-graduação ou até de doutorado, se eu viver uma vida desregrada ou fora dos padrões de Deus, amados. Não há fruto, isso logo em breve, na minha velhice, os frutos são indignos, imperfeitos, aonde a minha descendência poderá herdar isso, de frutos indignos e imperfeitos e de suborno, ao ponto dele também se corromper. Mas nós que caminhamos em fé, nós que entendemos a integridade do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, queremos viver em integridade. Então essa conquista demorou, por quê? Porque eu não aceitei, eu não me subornei, não me corrompi. Demora mais? Claro que demora. E eu te estimulo a isso, mesmo que demora. Permaneça fiel a não se corromper, a estabelecer um padrão de conduta para que a sua família, a sua casa saiba que tudo o que você adquiriu foi por esforço e por perseverança. Foi porque você confiou plenamente em Deus e Deus estabeleceu algo novo na tua vida, porque você é diferente. Agora tem uma palavra que diz, fora desta semelhança, fora desta identidade, a qual ele declara, o próprio Deus declara aqui em Deuteronômio, onde fala dos deveres dos juízes. Olha quando isto não é estabelecido. Em Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 19 e 20, diz assim: não torcerá a justiça, não fará acepção de pessoas, nem tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás,
somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Aqui ele está falando aos juízes da nação de Israel. Aqui, quando ele estabeleceu, agora ele sabe que a maior autoridade para julgar o povo da nação eram os juízes. Como aqui para nós não temos reis, temos juízes, temos presidente da República, mas quem determina o Congresso, aquele que estipula regras, aquele que estipula valores, aquele que determina regras de valores, quando este se corrompe, quando este se afasta do propósito da palavra de Deus, aquilo que é reto, aquilo que é perfeito, ele está dando uma direção àqueles que têm cargo de justiça, que independentemente daquilo que é certo ou errado, eles estabelecem a verdade. Independente das pessoas, seja ele um rico, seja ele um pobre. A palavra está deixando clara isso no Antigo Testamento. Aqui em Deuteronômio, os deveres dos juízes, ele está deixando claro. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Ele está dizendo que tudo que vem de encontro e tudo que nós estamos vendo na nossa nação, tudo que nós temos provado, amados, pessoas que estudaram extremamente muitos anos, muito tempo debruçado em livros, madrugadas, amados, Deus capacitou essas pessoas, Deus deu força a elas buscarem, e de repente elas estão no estado de juiz, do juízo da nação, e de repente se corrompem quando veem algo que é claramente óbvio, é claro que aquilo está errado, mas eles estão dizendo que aquilo está certo, e quando eles se corrompem, a nação padece. É o que nós estamos vendo, amados, na nação brasileira. E a nossa oração, como servos de Deus, como filhos cordeiros com Cristo, como igreja, é que Deus torne esta nação nova através desses governantes, através daqueles que exercem o dever de juízes, o dever de uma nação que não se corrompe, que estabelece princípios e valores, de uma balança que não é ociosa, que não oscila, mas a balança de Deus é uma justiça inabalável. A justiça de Deus não oscila. A nossa justiça, amados, infelizmente, ela é concreta, ela é precisa no descrever, no que ela está escrita, prescrita, mas ela oscila quando homens estabelecem aquilo que é inverdade, aquilo que é impureza, porque se corrompem. Então, amados, que a justiça de Deus seja estabelecida na nação brasileira. Quando nós estamos lendo isso, nós estamos falando em injustiça, em corrupção, que nos afasta de Deus. Em Isaías nós lemos que é possível essas pessoas, ou a nós, é possível aos juízes, aos governantes da nação, é possível a todo aquele que exerce função de governo. É possível ele não se corromper, mas ele precisa se render a Cristo. Não há um justo sequer sem que a justiça de Deus seja estabelecida. Não há um prefeito, não há um vereador, não há um governante sequer, se não se render a Cristo para que a justiça de Deus seja estabelecida nele. Porque a palavra de Deus diz claramente, não há um justo sequer. Agora, se fazemos justos por causa da justiça de Deus sendo estabelecida em nós, por quando nós nos afastamos da corrupção, nos afastamos do pecado, da injúria, do dolo, nos afastamos daquilo que aflige a população, que oprime o povo, que oprime a nação brasileira, que diz aos povos, que diz às nações que o Brasil é um Brasil corrompido. Não, ele é uma terra de esperança, ele é uma terra fértil, é um solo fértil, é um país de bênção, é um país poderoso, mas homens e mulheres se corromperam. Não é o país, amados, são homens e mulheres. E me agonia quando eu vejo pessoas, o Brasil não tem jeito, o Brasil não presta. Amados, o Brasil tem um dos solos mais férteis, o Brasil exporta coisas, o Brasil manda o melhor desta terra para fora. Como é o Brasil? Não é o Brasil, é uma nação
é uma nação que seria perfeita, mas os governantes se corromperam e não se renderam a Cristo. Mas quando, amados, a palavra poderosa de Deus entrar no coração deles, tudo se fará novo. Mas eles precisam se arrepender. Eu não estou dizendo de todos, eu estou dizendo daqueles que se corrompem, porque alguns viverão aquilo que Isaías declara. Quando nós lemos, alguns fecharão, estenderão as suas mãos contra o pecado e contra o dolo, estenderão as suas mãos negando a corrupção, mas alguns, amados, estenderão a sua mão para receber o suborno e a corrupção. É disso que nós estamos falando. Portanto, amados, eu e você que tememos a Deus, que acreditamos na nação brasileira, que acreditamos no nosso Deus poderoso, no nosso Deus que pode mudar a história dessa nação, ore, jejue, interceda pela nação, ore pela nação brasileira, ore pelos povos não alcançados, ore por Israel, declare que haja paz em Israel, para que nós possamos ver a glória de Deus se estabelecendo no nosso país e nas nossas cidades, aonde vivemos, amados. Sabe o que está acontecendo em algumas cidades, amados? Trabalhos de macumbaria para todo canto, em toda a cidade. E aí a deturpação do homem faz com que se afaste, faz com que Deus olhe para aquilo, querendo nos abençoar. Mas como posso abençoar um povo? Como posso abençoar o Brasil quando governantes, como governantes para que sejam bem-sucedidos, oferecem animais ou até mesmo oferendas de vidas para que eles sejam bem-sucedidos? Amados, como pode Deus fazer algo quando nós nos corrompemos constantemente, quando os governantes da nação se corrompem? Que haja paz no Brasil, que haja paz em Israel, que os governantes sejam tementes a Deus, para que a glória dele prevaleça e mude a história destas cidades. Mude a história, eu tenho declarado em toda a reunião e até mesmo aqui. Nós moramos em Rita do Araguaia, trabalhamos em Alto Araguaia, fazemos coisas aqui, oramos pelas cidades constantemente, pelo Brasil, pelas demais cidades, mas estamos declarando que a glória de Deus fará algo tremendo nessas cidades. E não é para a glória de uma igreja, não é para o favor de uma igreja, é porque eu creio fielmente no Deus que eu sirvo, no Deus de Israel, no Deus soberano sobre céus e terra. Porque se eu não crer nesse Deus, amados, como posso proferir a palavra de Deus como um chamado pastoral, um chamado de um líder espiritual, quando eu não creio, quando eu falo que a cidade está perdida, o Brasil está perdido? E você, líder espiritual, o Brasil não está perdido. A cidade em que você mora não é perdida. Você tem um papel fundamental aí. Declare a glória de Deus, estabeleça o reino de Deus aí onde você está. Busque intensamente e Ele fará algo tremendo para a glória do nome dEle. Que a paz do Senhor seja estabelecida na tua vida, amado. E que você renuncie o pecado e a corrupção. Por amor a Cristo, se renda a Ele. E você verá a glória de Deus sendo estabelecida na tua vida, na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.